Olá, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser do resumo do nosso paradidático, né? É a aula que eu havia prometido para vocês, na qual a gente vai abordar realmente a história em si, né? Os fatos que aconteceram, né? E vamos desvendar aqueles spoilers que eu dei durante as aulas para vocês. Lembra que eu disse para vocês, né, tudo que ia acontecer com os personagens, mas eu não disse como que iria acontecer. Então a gente vai ver agora. Então, gente, no capítulo 2, a história já vai começar a contar, mostrar que Simão era um rapaz briguento, era um rapaz que arrogante, muito valente, só vivia em confusão. Por que eu estou começando o capítulo 2? Porque o capítulo um é só uma introdução da família de Baltazar, né? E aqui não cabe, né? Não tem muita importância. Então, o capítulo 2 mostra quem era o jovem Simão, que era um rapaz briguento, arrogante, muito valente, só vivia em confusão, era arruaceiro. E ele é enviado para Coimbra, né? Ele morava em Viseu e foi enviado para Coimbra. Por quê? Como forma de castigo mesmo, né? O pai dele dizia que ele não que dava muita confusão, então mandou ele para Coimbra para estudar. Mas ele era tão ruim, gente, tão assim, como é que a gente pode dizer? Ele não agia, né, da maneira correta, ele era uma pessoa tão arruaceiro, tão despreparado, que mesmo assim ele pegou, foi para Coimbra, mas lá em Coimbra ele aprontou pior do que ele aprontava em Viseu. Então qual foi o resultado? Lá em Coimbra, gente, ele era o terror em Coimbra. O resultado foi, ele voltou para Viseu, já reprovado, ele perdeu o ano letivo, né? Quando ele voltou com essa notícia para o pai dele, o pai dele de imediato já travou uma briga com ele e nessa briga ameaçou de expulsá-lo de casa, porque a gente paga os estudos para o filho para ir estudar na cidade e ele ainda fica reprovado porque tá brincando, então o pai ficou zangado, né? Com razão. De repente, depois dessa briga, o Simão, gente, ele começa a mudar de atitude, né? Um novo homem começa a surgir ali na família dos Botelhos. Então ele começa a mudar de atitude, né? Ele não era mais arruaceiro, não queria sair. Ele, por exemplo, não se envolvia mais em confusão. Ele prendia-se no quarto e só saía de lá quando era para comer. Comia e voltava para o quarto. Então, olha a mudança de quem era antes e agora como é que ele estava agindo, não era? Logo, o pai começou, gente, a decifrar essa repentina mudança de Simão. Então, ela começou a decifrar essa repentina mudança e ele logo chegou à conclusão. Ele tá amando, ou seja, ele tá namorando, ele tem uma pessoa e essa pessoa que tá mudando a vida dele. Ele estava amando nada mais, nada menos do que a vizinha Teresa de Albuquerque, uma menina de 15 anos, rica e herdeira, né? Gente, preste atenção que se você for olhar os resumos da internet, é por isso que você tem que entender que você tem que ler o livro. Eu vi alguns resumos da internet e os resumos apontam como 17 anos a Teresa. E o nosso livro, o livro original que a gente está lendo, ele é de 15 anos. Então, a gente vai pelo que o livro mostra, né? Pelo que o documento mostra, e não a internet. Então, gente, tá aí a menina que ele estava amando. O magistrado e a família, ou seja, quem era o magistrado? Era o pai de Simão. O pai de Simão era juiz, né? Ele era odiado pela família da Teresa Albuquerque. Isso aí a gente soube, né, que a gente leu durante a nossa história, que o motivo do ódio dos Albuquerque pelos Botelho era justamente por conta de que o pai, né, de Simão, o Botelho, né, o juiz, ele havia proferido uma sentença desfavorável à família dos Albuquerque. Isso aí, né, levou a briga familiar para frente durante muito tempo. O casal, né, ficou namorando às escondidas, né, Simão e Teresa ficou namorando pelas janelas escondidas, só com o conhecimento do pai e, por exemplo, da família, né, que desconfiavam, mas sem a família dela saber. Eles ficaram namorando por 3 meses, gente. Depois desses 3 meses, foi o momento de Simão voltar para Coimbra, para prosseguir os estudos, né? Então ele estava no momento de voltar para Coimbra e na véspera dele voltar para Coimbra, né, para concluir os estudos dele lá, eles estavam lá namorando pela janela e de repente uma pessoa puxa a Teresa lá no seu quarto pelo braço, né, repentinamente com força.
Então, isso deixou bastante preocupado o Simão. Por quê, gente? Quem é que puxou ela lá? O que que aconteceu? Será que ela estava sofrendo? Será que ela estava apanhando? Então, isso ele ficou muito nervoso nessa noite e dormiu, mas dormiu tão preocupado que ele amanheceu com muita febre, né? De tão preocupado com a sua amada. Ao saber desse estado febril, a mãe dele resolve não mandar para Coimbra, né? Mas ele não aceita, ele diz que vai, por quê? Ele viu, gente, em Coimbra, a oportunidade dele poder planejar melhor, né, dele poder agir melhor lá, traçar um plano de como ele iria viver com a sua amada, por exemplo, quando ele voltasse de Coimbra. Então, ele foi para Coimbra, mas com a ideia de pensar, de planejar uma forma de como voltar para namorar com Teresa. Quando ele estava partindo, né, na hora das despedidas, né, da família, aparece o Ormendinga e estende a mão para Simão. Simão já pensou que ela ia pedir alguma coisa, mas na verdade ela estendeu a mão para dar uma carta de Teresa, na qual Teresa disse para Simão que o pai dela iria mandar ela para o convento por conta do namoro dela com Simão. Então, olha aí. Então, ele foi viajar já com essa notícia de que o pai dela poderia mandar ela para o convento por sua causa. Então, havia ameaçado ela colocar no convento. Durante o período em que Simão estava em Coimbra, né? Todos os dias Teresa ia para a janela e ficava olhando para a janela do Simão. Lá a todo instante na janela do Simão para tentar relembrar, né, os momentos com o amado. E só quem aparecia na janela era a irmã mais nova, que era a irmã preferida de Simão. Então, certo que elas começaram, gente, a desenvolver uma amizade, elas começaram a conversar, escondido, porque elas não podiam ter contato, né, porque eram inimigas as famílias, mas elas começaram a nutrir uma amizade às escondidas, né? Que no caso aí é a Rita, né? A Rita é a irmã mais nova de Simão e a preferida. Então, a confidente dele era a Rita. E o que mais, gente? Ó, o Tadeu Albuquerque, que é o pai da Rita, né? Ele soube que Simão, mesmo estando em Coimbra, estava se comunicando com a Teresa. Então, o que que ele fez? Resolveu agir. Então, como foi que ele agiu, né? A ameaça de mandar para o convento parece que não surtiu efeito. Então, ele resolveu agir. O que que ele fez? Ele deu a mão da filha dele, Teresa, ao Baltazar Coutinho. Gente, o Baltazar Coutinho é sobrinho do Tadeu, portanto é primo da Teresa. Então ele deu a mão dela para eles se casarem, porque era da mesma família, né? Tem a questão do dinheiro também, familiar, e mais ainda porque ele queria separar a Teresa de Simão. E Teresa, gente, meio que afrontou o pai dela na frente de muita gente, né? Dizendo que não ia se casar com ele, que preferia viver no convento durante o resto da vida, mas não se casaria com uma pessoa que ela não amava. Isso deixou o pai de Teresa bastante desestruturado, né? Bastante triste. Pensou até em renegar a filha, né? O amor da filha, porque ela fez isso. Mas ele não desistiu. Baltazar e o pai dela, né, o seu Tadeu, se uniram para traçar estratégias para que separasse o casal. Então, a Teresa, ela escreveu uma carta para Simão, dizendo tudo o que tinha acontecido, que o pai dela tinha prometido a mão dela para Baltazar e que ela não iria se casar. Entendeu? Quando o Simão recebeu essa carta lá, em que ela dizia isso, o Simão não pensou duas vezes, ele ficou muito injuriado, ficou com raiva, não pensou duas vezes e resolveu voltar para Viseu sem avisar. Ou seja, ele voltou para tentar resolver isso sem avisar. Só que ele não poderia voltar direto para casa dele, porque os pais não iam apoiar essa loucura. Ele conheceu uma pessoa lá em Coimbra que indicou, né, uma casa do ferrador, que era parente dele, para que ele ficasse lá. Então, quando o Simão voltou para Viseu, ele foi direto para a casa desse ferrador, onde ele né, garantiu a estadia lá. E quando ele chegou lá, gente, de primeiro, ele chamou a mendiga, aquela mesma mendiga que deu o recado para ele quando ele foi para Coimbra, e mandou um recado para a Teresa. De imediato a mendiga chegou com a resposta da Teresa. Ao ler a resposta da Teresa, o Simão saiu em disparada, sem pensar, pegou o cavalo e saiu ao encontro de Teresa. Então, o que Teresa dizia na carta? Dizia que era para ele ir se encontrar com ela às 11 horas, né, na casa dela, que estava havendo um evento na casa dela
um evento comemorativo na casa dela, com parentes e amigos, mas que às 11 horas ela abriria o portão para ele entrar. Então ele foi, ficou lá esperando até o momento da hora marcada. Só que, gente, lá na festa, quem eram os convidados? Baltazar, principalmente. E Baltazar marcava cerrado, né? Tava marcando cerrado com Teresa. Por quê? Porque Teresa estava muito nervosa. Teresa estava suando. Teresa estava demonstrando que estava devendo mesmo no cartório ali. Então, o que que Baltazar fez? Não abriu guarda para Teresa. Teresa conseguiu sair uma hora rapidamente, mas não falou com Simão. Apenas disse que era para ele voltar outra hora. Por quê? Porque ela sabia que Baltazar estava lá e poderia fazer mal para ele, para Simão. Simão, sem entender nada, né? Fica meio ali que desacreditado, porque ele havia planejado tanto aquele encontro. Fica lá no pé do portão e Baltazar aparece. Lembra que Baltazar ainda não. Simão não conhece Baltazar, né? Mas Baltazar saberia que aquela pessoa que estava lá no portão esperando por Teresa seria o próprio Simão. Daí, gente, eles tiveram um primeiro embate, né? Eles brigaram, né? Tiveram uma briga muito feia. E nessa briga, o Simão saiu ferido e dois capangas do Baltazar foram mortos, né? Nessa briga. Quando o Simão ele foi ferido durante esse embate, ele vai lá, por exemplo, para a casa do ferrador, né? Então ele foi ferido e ele foi para a casa do ferrador. Quando ele chegou lá na casa do ferrador, quem é que vai cuidar do Simão ferido? É a Mariana. Então a Mariana ela vai começar a cuidar dele, né? Ela vai começar de certa forma a ser enfermeira dele. E essa forma que ela tá agindo com ele, gente, vai desenvolver uma paixão por Simão, né? Mas que logo depois ela mesma entende, né? Ela conta no livro, ela entende que ela não tem chances com Teresa, porque ela sabe que Simão vive em prol de Teresa. Então é um amor que é impossível para ela por conta disso. Depois disso, né, gente, depois desse primeiro embate, o pai não resolveu agir mesmo mais drasticamente. Mandou Teresa para o convento. Já no convento, né, eles continuavam conversando, continuavam se comunicando durante o período que ela estava no convento. A Mariana, gente, passa a ajudar o casal. Como é que ela ajudava? Levando correspondência, levando recado, né? Ajudando o pessoal, ajudando eles, porque eles iam virar amigo delas no final, né? Eles, na verdade, morreram como 3 amigos fiéis. A Mariana ela vai fazer uma visita no convento a pedido do Simão, né? Para saber como é que ela tá, né? O que, que ela precisa, etc. Saber notícias da amada dele. E a Mariana é surpreendida porque a Teresa fala para ela, né? Diz para ela que ela ficou sabendo que ela será transferida para um convento em Porto, né? É muito longe Porto, lá de onde eles moravam. Então, gente, quando a Mariana soube, né, dessa possibilidade do pai transferir ela para um convento em Porto, o próprio Simão resolveu planejar um rapto, né? Ele não ia aceitar que levasse a amada dele para Porto, então ele planejou um rapto. Esse rapto foi planejado para ser no dia em que ela seria transferida. Só que Baltazar já estava ali sabendo de tudo, né? Porque ele já estava interceptando as cartas, ele já sabia o que estava acontecendo. E Baltazar estava só esperando o momento certo para agir. No dia marcado para o rapto, né? Baltazar aparece, né? E briga com Simão, uma luta muito sangrenta e uma luta trágica, porque Simão acaba assassinando Baltazar. O ferrador, ele deu ajuda ao Simão, aconselhando o Simão a fugir da região, né? A desaparecer, porque ele havia matado o Baltazar. Mas o Simão não aceita e resolve se entregar para a justiça. O Simão foi condenado, gente, à morte. Ele foi condenado à morte pelo assassinato do Baltazar. Então, o que aconteceu lá? Como ele foi condenado à morte, pronto, a situação ficou pior, né? Porque ele ia morrer, porque ele havia assassinado uma pessoa. Mas aí tem um detalhe, pessoal. O pai de Simão era juiz e tinha influência na cidade, né? Tinha influência na cidade. O que o pai dele fez, né? Mexeu lá os pauzinhos dele
e converteu essa penalidade de morte, converteu para ele com, por exemplo, uma sentença de 10 anos, né, de degredo nas Índias, ou seja, ele conseguiu convencer o pessoal lá a, em vez de botar a pena de morte, que ele se afastasse por 10 anos trabalhando, né, lá na Índia. O que acontece depois? Depois disso, né, como o pai era juiz, né, ele vai já converter esse degredo nas Índias, só tá repetindo isso aí. Ao saber da notícia, Teresa, ela adoece, né? Por quê? Quando foi para o amado dela ir para as Índias, né? Ele ia passar 10 anos, então ela não ia aguentar 10 anos sem ver o amado dela. Então, o que que acontece? Ela, no dia em que ele ia partir, em que ele ia ser mandado para as Índias, ela de dentro do convento pede para que as auxiliares dela ajudem ela a ir para a janela para ver o amado dela partindo. Durante essa tentativa, ela sofre um pequeno acidente ali. Nessa tentativa, ela sofre um pequeno acidente. E desse acidente, né, a história conta, né, que esse acidente foi só um pretexto para a morte, né, que ela já estava mal há muito tempo, né, que ela já estava debilitada. E desse acidente ela veio a morrer, né, depois que ela tinha lido todas as cartas que o Simão tinha mandado para ela, e ela subiu lá para poder ver ele. Quando ela avistou ele no navio, ela caiu e morreu. O Simão conseguiu avistar ela pela janela também, né? E ficou muito triste o Simão. O Simão adoeceu no navio durante a viagem para as Índias. Ele adoeceu lá no navio, né? Muitos dizem que adoeceu de amor, mas as doenças iam acuminando, né? De acordo com a situação. Ele estava muito triste. Então, por ele estar muito triste e ter adoecido, ele veio a falecer também dentro do navio. Então, morreu a Teresa lá no convento de amor e morreu o Simão durante a viagem de amor também. Então, gente, a situação bem trágica, né, para uma história que a gente está contando. Quando o Simão morreu, e vocês sabem que quando eles morriam lá, naquela época no navio, eles jogavam ao mar, né, para os tubarões comer, para os bichos comer lá dentro do mar. Quando o Simão foi jogado ao mar, né, que amarraram lá a pedra no corpo de Simão para que Simão descesse e fosse jogado ao mar, a Mariana, que acompanhava ele na viagem, não aguentou o fato do amado ter morrido, né, da pessoa que ela mais amava ter morrido. Então ela não aguentou aquela situação e quando jogaram Simão ao mar, né, e jogaram as cartas, a mala dele com as cartas, né, com as cartas que ele teve com a Teresa, a Mariana não aguentou. Então, em um momento de descuido lá do pessoal, a Mariana amarrou uma pedra na sua cintura, né, com a corda na sua cintura, e se lançou ao mar. Então, quando ela se lançou ao mar, todo mundo tentou ajudar, mas não conseguiu mais, porque ela já estava abraçada com o corpo de Simão, e assim morreram os dois afogados lá, né? Morreram os dois não, né? Ela morreu abraçada a Simão. E a história mostra que no finalzinho, quando mostra, né, Mariana abraçada a Simão, a mala que foi jogada lá enquanto o corpo dele foi jogado também, a mala se abre e o mar fica inundado de cartas de amor que o Simão guardava de Teresa até a morte. Então, gente, a história é essa aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Lembram aí que os spoilers foram esclarecidos, a forma que morreram, né? Porque eu disse para vocês que todos iam morrer, mas a forma que morreram é realmente o que torna a história uma história boa. Então, é uma história que não é uma história que é previsível, né? É uma história que ela vai mudar, ela vai quebrar aquele tradicionalismo que a gente tem de todo dia, de toda a história que a gente vai ler. A nossa atividade é bem simples, né? O que é que vocês vão fazer? Eu estou disponibilizando esse link aí, gente. Então não adianta clicar no link que não vai dar de clicar nesse link. Esse link é o link do YouTube. Você vai assistir esse vídeo com calma, em casa, né? E com base no que você leu no livro e assistir no vídeo, eu quero que você anote pontos que você considera interessantes.
mas eu quero que tu bote no livro, que tu anote, gente, não é o que eu acabei de falar aqui nessa aula, não. Eu quero pontos que eu não falei nessa aula, por exemplo. Ah, o professor esqueceu de falar isso, então anota e vai fazer anotações. Anota 4 ou 5 pontos, né? Já é essencial. Então eu não quero que você anote nada do que eu falei aqui. Eu quero que você anote pontos interessantes, mas que não foi mencionado aqui, porque eu não pude contar por conta do tempo. Então, o filme, aí é o filme Amor de Perdição, né? Ele está disponível no YouTube. É um filme bastante antigo, né? Vocês vão ver lá pela questão da forma que o filme é passado. Esse link, basta digitar esse link aqui no computador de vocês que vai direto, gente, vai direto para o filme do Amor de Perdição. Então o filme é só um suporte. Se você lê o livro, você pode fazer só pela leitura do livro. Se você não lê o livro, assista ao vídeo, assista ao filme no YouTube, que também dá de você fazer essa questão. Então anote pontos interessantes, mas que não pode ser ponto que eu falei nessa aula de hoje. Tem que ser pontos inéditos, tudo bem? Então, gente, por hoje é só. Eu espero realmente que vocês tenham entendido, né? Tenham entendido a história, porque a gente começou a história daquela forma de que acharam a linguagem difícil, mas depois a história foi se desenvolvendo e ficou boa. Então, por hoje é só. Até o nosso próximo paradidático, né? E até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.